Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dos vídeos que eu mais fico ansiosa pra gravar no ano, que é um vídeo que eu lanço todo ano pertinho do Enem, que é uma revisão de redação. Mas agora em 2017 eu quero lançar com um pouco mais de antecedência pra, primeiramente, vocês terem mais tempo de assistir o vídeo, reassistir, fazer as suas anotações e, em segundo lugar, porque quem não ficou por dentro das novidades do canal, eu lancei uma apostila de redação, ou melhor, duas apostilas de redação. Uma ensinando como fazer uma boa redação do zero e outra apostila de material complementar. Então, assim, eu lancei esses dois materiais no dia 1º de outubro, eles estão à venda para quem quiser acessar o site deboraladim.com.br, que inclusive eu que fiz esse site, tá? Morro de orgulho, porque deu muito trabalho de fazer. Vocês podem conferir lá. E, para mostrar para quem ainda não conhece o material um pouquinho do que está na apostila, o vídeo de hoje, que é a revisão de redação, está 100% baseado na apostila. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiramente, como é corrigida a redação do Enem, e em segundo lugar, como escrever a redação, né? Que é o que eu já fiz em vários outros vídeos, que eu fiz na apostila e que é o que continua dando certo. Primeiro a gente entende o que os corretores vão procurar na nossa redação para depois a gente escrever passo a passo, né? Porque se você tiver na sua redação tudo que ela precisa ter para ter uma nota boa, você vai ter uma nota boa. Então, primeiramente, como é feita a correção do Enem, né? Em termos práticos. A sua redação você escreve ela no dia do Enem, né? Você entrega e ela vai ser digitalizada e enviada pelo computador. Os corretores, eles nunca vão pegar o papel da sua redação. Eles sempre vão ver ela digitalizada e vão corrigir. E os corretores da redação do Enem, eles são sempre pessoas de lugares distantes. Então, por exemplo, eu que moro em Minas Gerais, a pessoa que vai corrigir a minha redação provavelmente vai ser de outra região do Brasil, de outro estado, para não correr o risco, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço reconhecer a minha letra, reconhecer o meu estilo de escrita. E, mais importante ainda, os corretores nunca sabem qual o nome da pessoa que escreveu a redação, não sabem de onde ela é, não sabem nenhuma informação. Eles recebem basicamente só o que ela escreveu e corrigem. Então, assim, uma coisa que inclusive pode zerar a sua redação é você deixar bilhetinhos pro corretor, você escrever alguma coisa na redação que não seja, obviamente, o conteúdo dela. Escrever, por exemplo, já teve gente que teve redação zerada por escrever Deus é fiel, boa correção de prova pro corretor, deixar recadinho, escrever meu nome é sei lá o que, deixar algum desenho, né? A galera que escreveu receita de miojo na redação também. Então, não faça desenhos, não faça recados pro corretor e tenha em mente que o corretor, além de ele ser uma pessoa que não te conhece, não vai ter, por exemplo, igual os nossos professores de escola, tem um pouquinho mais de paciência para corrigir nossa redação, o corretor de Enem, ele corrige, em média, mais de 100 redações todos os dias. Então, assim, escreva com uma letra legível, escreva tudo com clareza, porque, assim, ele não vai ter paciência de ficar lendo 1000 vezes a sua redação para entender o que você quis dizer. Então, escreva com clareza, escreva com uma letra legível, porque se você escrever com uma letra que não é legível, ele vai desconsiderar a parte do texto que ele não conseguiu entender. Então, vai ser como se você tivesse deixado em branco esse pedaço que tá com a letra bizarra. Inclusive, não tem problema nenhum você escrever a sua redação com letra de forma, não tem problema, pode ser tanto letra cursiva quanto letra de forma, desde que ela esteja legível. Então, assim, vamos tomar cuidado com a letra. Além disso, a nossa redação ela é corrigida por mais de uma pessoa. Então, assim, geralmente são 2 corretores e cada corretor dá uma nota. E a nota final da redação é a média entre esses 2 corretores. Mas caso as notas desses corretores sejam muito diferentes, por exemplo, um corretor me deu 580 e o outro me deu 860, aí entra um terceiro corretor. Se esse corretor também tiver uma nota muito diferente, entra uma banca de correção. Então, assim, a sua redação ela também não vai ser corrigida por uma pessoa só. Ela é corrigida por mais de uma pessoa para garantir, né, que às vezes uma pessoa que tá num dia ruim não deu uma nota ruim para sua redação, ou então que uma pessoa que não tenha muita noção não deu uma nota excessivamente espetacular para sua redação. Mas como que eles calculam a nota? Como que eles veem a redação e falam, ó, que bonito, vou dar 1000, ou tem algum outro critério? Então, o que os corretores usam para corrigir a redação é o que a gente chama de 5 competências. Eles analisam 5 aspectos da sua redação e aí, para cada competência, eles dão uma nota, 2, 4, 6, 8 ou 10. E aí, depois, eles calculam a média dessas notas e essa vai ser a sua nota final. Então, assim, a sua nota, ela depende de quanto que você tira em cada uma dessas 5 competências. Então, pra gente tirar uma nota boa, a gente tem que suprir essas 5 competências. E quais são? A primeira competência é demonstrar conhecimento da norma culta da língua escrita. O que é essa competência? Essa competência é basicamente escrever corretamente. Não só escrever corretamente no sentido de gramática, ortografia, mas escrever na linguagem correta. Porque o texto modelo Enem é um texto que você tem que usar a linguagem formal da língua portuguesa. Linguagem formal não significa que tem que ser um texto rebuscado, com palavras difíceis, parecendo que o Machado de Assis escreveu. Mas é um texto que não pode ter gírias, que não pode ter coloquialidade, que você não pode falar, por exemplo, como você
você conversa com um amigo. É um texto no sentido um pouco mais formal. E também tem, obviamente, nessa competência que os corretores vão analisar a sua ortografia, a sua gramática. Só que o Enem, eles têm uma política para corrigir erros chamada de reincidência. O que acontece? O Enem, ele permite que você tenha 2 erros, um de gramática e um de convenção de escrita. Ou seja, se você tiver até 2 erros, você pode tirar 10 nessa competência. Eles não vão considerar esses erros. Aí, quando passa de 2 erros, aí sim eles vão tirar ponto de você. Mas o que é? Primeiramente, convenção de escrita. O que é a convenção de escrita? É simplesmente escrever uma palavra errada. Então, por exemplo, se você escreveu árvore sem acento, contou um erro de convenção de escrita. Se você escrever 1000 vezes no texto árvore sem acento, conta como um erro só. Mas se você escrever árvore sem acento e ônibus sem acento também, aí já é o segundo erro. Então aí você já vai perder pontos nessa competência. E o que é o erro de gramática? É basicamente um erro de pontuação e tudo mais. Então, assim, você pode ter um erro de gramática, errar pontuação, vírgula, crase, esse tipo de coisa, e um erro de convenção de escrita, escrever uma palavra errada. A partir do momento que você tem ou mais de um erro de gramática, ou mais de um erro de convenção de escrita, ou 1000 erros de tudo, aí você vai perdendo pontos à medida da quantidade de erros que você tiver. Então, assim, a primeira competência é a mais simples. Escrever na linguagem correta e escrever corretamente, né? Usar direito a língua portuguesa. Muito bem, agora a segunda competência de correção de redação do Enem é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Essa competência é bem longa, então a gente divide ela em 3. Primeiramente, compreender a proposta de redação. Muito simples, é você entender o tema da redação. Porque eu sei que parece bobo, mas muita gente vai mal na redação e muita gente até chega a zerar a redação por fugir do tema. Então, por exemplo, em 2014, que o tema foi publicidade infantil, muita gente, ao invés de falar de publicidade para crianças, acabou falando de publicidade com crianças que fazem propagandas na televisão, na internet. Então, assim, a pessoa, ela fugiu do tema, ela errou o tema. Ou então, por exemplo, ano passado, em 2015, que o tema foi a persistência da violência contra a mulher. Muita gente só falou da violência contra a mulher, ignorou que o tema não é simplesmente tem violência contra a mulher, é a violência contra a mulher persiste. Ainda tem violência contra a mulher no Brasil, mesmo existindo Lei Maria da Penha, delegacia de denúncia, esse tipo de coisa. Então, assim, parece bobo, mas é muito importante. Sempre tenha em mente o tema da redação, não fuja muito do tema. Então, assim, quando você estiver argumentando e tal, não extrapole demais, não viaje demais, atenha-se ao tema. Uma coisa que me ajuda muito na hora de escrever redação é que quando eu tô com a folha de rascunho, eu escrevo no topo da folha, bem grande, o tema da redação. Porque enquanto eu estiver escrevendo a redação, toda hora eu vou estar de olho nisso e eu não vou esquecer, não vai fugir da minha mente. É bobo, mas no meu caso me ajuda. A segunda parte diz: aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Essa é a minha parte favorita de toda a escrita de redação do Enem, que é você colocar coisas de outras áreas do conhecimento na redação. Por exemplo, no tema de violência contra a mulher, o que é aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento? É você, por exemplo, colocar uma frase de filósofo, é você colocar um termo da biologia, uma coisa de geografia, uma alusão histórica, um filme, um livro, alguma coisa que tenha a ver com outra área do conhecimento que vai enriquecer o texto. Então, por exemplo, quando eu tô falando que a violência contra a mulher, ela existe desde a Grécia Antiga, isso eu tô pegando um conceito de outra área do conhecimento, eu tô pegando uma coisa da história pra falar na minha redação. Isso mostra o que pro corretor? Mostra que você sabe mais do que o tema da redação tá te falando. O corretor vai ler isso e vai pensar: nossa, essa pessoa que escreveu a redação, ela sabe o que ela tá falando, ela sabe de mais coisa, ela entende de história, ela sabe de coisas de filósofos, ela gosta de geografia. Essa pessoa que tá escrevendo a redação é uma pessoa inteligente. Então, assim, o Enem, ele quer que você coloque coisas de outras áreas do conhecimento na redação. E pode ser tanto coisas mais intelectuais como dados estatísticos, termos da biologia, da história, da geografia, da ciência, alusões históricas, frases de filósofos, quanto coisas mais simples, que são as que eu adoro colocar. Que são, por exemplo, falar de alguma história em quadrinho, alguma série, algum filme, alguma música que tenha a ver com o tema. Tudo vale, desde que vá agregar no tema. Então, por exemplo, em 2015, que foi o tema da violência contra a mulher, eu falei do Homem-Aranha, né? Que quem viu o filme do Homem-Aranha se lembra da cena que a Mary Jane tá sendo assediada, ela tá sendo agredida por vários homens e o Homem-Aranha salva ela. Ou seja, se o Homem-Aranha não tivesse lá, olha a violência contra a mulher que teria acontecido. Ou então, por exemplo, no tema da publicidade infantil, você pode falar, por exemplo, da Peppa Pig. Como que, por exemplo, as agências de publicidade colocam a Peppa Pig nas roupas, nos brinquedos infantis, para que as crianças queiram comprar aquele brinquedo, aquele produto, só porque tem o personagem que ela gosta. Então, assim,
você pode citar qualquer coisa na redação e vai enriquecer o seu texto. Porque isso é uma coisa que eu acho muito legal, que você pode ser você mesmo na redação. Se você gosta de música, pode colocar um trecho de alguma música que você goste. Se você gosta de filmes, de séries, pode colocar isso também. Se você gosta de ciências, coloca isso. Então, assim, eu vejo muita gente também que passa o ano inteiro estudando atualidades, estudando dados, decorando, por exemplo, todo ano no Brasil são jogados fora 1 milhão de quilos de lixo. E a pessoa guarda isso na cabeça porque vai que cai algum tema falando sobre lixo. E às vezes nem cai. Então, assim, ao invés de você usar o espaço da sua cabeça pra pensar, pra guardar esses dados que às vezes você nem vai usar, use o seu tempo, o seu intelecto, os seus neurônios pra estudar coisas que vão cair no Enem, pra estudar geografia, história, filosofia, matemática, química, física. E aí, na hora que você vira a redação, você pensa, ok, que filmes que eu já vi, que livros que eu já li, que coisas que eu já estudei que eu posso inserir aqui. Então, assim, é uma dica muito preciosa e é uma dica que, assim, me ajuda muito, que me fez deixar de ser uma pessoa que tinha medo de escrever redação pra ser uma pessoa que gosta e que hoje trabalha com isso. Então, assim, foi realmente um divisor de águas na minha vida descobrir que a gente pode realmente escrever sobre qualquer coisa na redação. Você pode colocar um pedacinho de você na sua redação e o corretor vai adorar isso, ele vai achar super original. Então, podem colocar o que vocês quiserem na redação, desde que vá agregar o tema, né, vá deixar o seu texto mais legal, mais argumentativo e desde que seja de conhecimento geral. Então, não vale, por exemplo, colocar um caso da sua vida, uma coisa que a sua mãe, que a sua vizinha viveu. Por quê? Se o corretor quiser saber se isso que você colocou na redação é real, ele vai procurar no Google e não vai encontrar nada, e ele vai achar que você mentiu. Então, coloque coisa de conhecimento geral. E por fim, a segunda competência diz para fazer isso tudo dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que significa isso? O texto modelo Enem é um texto dissertativo argumentativo. Escreva um texto dissertativo argumentativo. Essa competência, ela julga também quem foge do tipo textual. Quem ao invés de escrever um texto modelo Enem, escreve uma carta, um poema, um artigo argumentativo, entendeu? É para você escrever um texto modelo Enem. O texto modelo Enem tem o quê? De 3 a 5 parágrafos, uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, 2 propostas de intervenção. Ele é sempre falado na terceira pessoa, nunca eu acho, eu creio, eu sou assim, eu sou assado. Então, assim, não fuja do tipo textual. Parece bobo, mas muita gente também perde ponto por causa disso. Então, foco no tipo textual. Muito bem, a competência 3 de correção da redação diz selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência gigantesca pode ser resumida em uma única palavra: argumentação. A competência 3 é a competência que vai julgar a sua argumentação. O que é a argumentação? Basicamente, por exemplo, eu falo que na redação do Enem nós somos como advogados. O que acontece? Quando o advogado quer defender o seu cliente, o que ele faz? Ele junta provas, evidências, testemunhas, um álibi, tudo pra provar que o cliente dele não é culpado. Então ele fala, meu cliente não estava na cena do crime no horário, olha uma pessoa que viu o meu cliente longe da cena do crime, meu cliente não tem antecedentes criminais. Ele junta vários argumentos, várias coisas pra provar pro juiz que o cliente dele é inocente. E da mesma forma, no Enem, o que nós estamos tentando fazer? Estamos tentando convencer o leitor do nosso texto do nosso ponto de vista. Apesar da gente não opinar explicitamente, né? Apesar da gente não escrever eu acho, eu acredito, temos que fazer isso ou aquilo, nós estamos mostrando nossa opinião no texto, mesmo que de forma indireta, mesmo que sem falar essas palavras, a gente está mostrando a nossa opinião. Quando eu falo que a violência contra a mulher ainda existe no Brasil e que é importante acabar com isso, eu tô falando a minha opinião de que é importante acabar com a violência contra a mulher e de que ela ainda existe, entendeu? Então, no nosso texto, nós vamos argumentar para convencer o leitor do nosso ponto de vista. E como que a gente faz isso? Da mesma forma que o advogado, juntando fatos, opiniões, racionalidade, argumentos de outras áreas do conhecimento. Tudo isso que a gente faz na redação é para um único objetivo, é para convencer o leitor do nosso ponto de vista. E uma coisa que eu falo é que o erro de muita gente é achar que a argumentação é só o desenvolvimento do texto, é só o meio do texto, quando na verdade o texto inteiro é uma argumentação. Desde a primeira palavra até o ponto final, o que a gente está tentando fazer? Convencer o leitor do nosso ponto de vista. Então o texto inteiro é uma argumentação. Então assim, junte fatos, argumentos, opiniões. Então, por exemplo, no caso da violência contra a mulher, alusão
histórica é um argumento provando que a violência contra a mulher é uma realidade. Uma pesquisa do IBGE falando quantas mulheres vão na delegacia denunciar abuso é outro fato. A palavra de um especialista falando que muitas mulheres precisam de ajuda é um outro argumento. Então, assim, vá juntando várias coisas que comprovem o seu ponto de vista. Então, isso vai ser a sua argumentação. E a argumentação, ela se liga diretamente com a competência 4, que é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência, que também tem um nome gigante, também pode ser resumida em duas palavras, que são coesão textual. O que é a coesão textual? É você organizar a sua argumentação, é você organizar o texto. Porque, por exemplo, adianta na redação do Enem você simplesmente colocar uma lista de argumentos, você colocar, vários especialistas acham que a violência contra a mulher ainda existe no Brasil. Porque o IBGE fez uma pesquisa, sei lá o quê. Adianta você fazer uma lista de argumentos? Claro que não, você tem que organizar isso tudo. Você tem que comparar uma coisa com a outra, você tem que comentar uma coisa com a outra, você tem que colocar isso tudo de uma forma que a pessoa entenda o que você tá querendo dizer. Outra metáfora que eu uso, que eu gosto bastante, é a metáfora dos tijolinhos. Adianta você colocar um tijolo em cima do outro e construir uma parede? Óbvio que não, porque essa parede vai cair. Da mesma forma, não adianta você juntar um tanto de argumentos e não organizá-los. Você precisa da coesão textual, você precisa comparar uma coisa com a outra, falar, assim como na Grécia Antiga muitas mulheres eram violentadas, hoje no Brasil a violência contra a mulher é uma realidade. O filósofo, sei lá o que, disse que a violência é um problema. E realmente a violência se prova muito maléfica aqui no Brasil. Entendeu? É você organizar esses argumentos para realmente você mostrar para a pessoa o seu ponto de vista. E, por fim, a quinta competência de correção da redação do Enem é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. A quinta competência nada mais é do que a proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? O tipo de texto que o Enem manda a gente fazer exige que no final do texto a gente coloque pelo menos, no mínimo, duas propostas de intervenção. Duas sugestões de coisas que a gente pode fazer para mudar essa realidade no Brasil. Então, por exemplo, no tema de violência contra a mulher, eu passei o texto todo falando que a violência contra a mulher ainda existe no Brasil, que é muito ruim, que é um problema, mas como que a gente resolve esse problema? Então, no final do texto, eu tenho que colocar pelo menos duas propostas de intervenção. E a única regra que o Enem dá é que elas têm que respeitar os direitos humanos. Ela não pode sugerir pena de morte, sequestrar ninguém, matar ninguém, explodir ninguém, nada que você seria preso, entendeu? Então, assim, tem muita gente que faz a redação inteira linda e aí no final do texto fala que tem que matar os políticos do Brasil. Então, aí perde a redação inteira. Então, assim, não vá contra os direitos humanos porque isso zera a sua redação. Só que uma sugestão, que vai fazer com que você tire total nessa competência é você não apenas colocar duas propostas de redação, mas você colocar propostas de redação detalhadas. Porque, por exemplo, não adianta simplesmente falar que uma coisa que resolveria um problema da educação no Brasil seria investir na educação. Legal, mas vai tirar de dinheiro de onde? Vai fazer o quê? Vai construir mais escola? Vai melhorar as escolas que mais existem? Como que vamos melhorar a educação? Então, assim, ao invés de colocar uma coisa vaga, coloca uma coisa específica. Você tem que colocar na sua proposta de redação quem que vai fazer o quê, de que maneira, com que dinheiro. Então, vai investir na educação? Quem que vai investir na educação? Com qual dinheiro que vai investir na educação? De que forma que esse dinheiro vai ser investido? Onde? O que vai acontecer? Então, assim, escreva não apenas as propostas, mas coloque as propostas detalhadas. Isso vai garantir uma boa nota na quinta competência. Muito bem, agora passando para a segunda parte do vídeo. Agora que a gente já sabe o que os corretores do Enem vão procurar na nossa redação, como que a gente escreve a redação? Passo a passo, parágrafo por parágrafo, como escrever a redação do Enem. O primeiro passo, obviamente, é você ler a proposta de redação. Mas, boba, como assim ler a proposta de redação? Primeiramente, para você ter uma ideia realmente, do que você vai ter que escrever, e em segundo lugar, para você pensar qual que é o problema dessa proposta. Por quê? O segredo da redação do Enem é o quê? Você problematizar, Você explicar para o seu leitor ao longo do texto que existe um problema no Brasil, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, e no final do texto você resolver esse problema. Então, toda a redação do Enem gira em torno do quê? De um problema. Em alguns casos, em algumas propostas de redação, esse problema está explícito. Por exemplo, no caso de 2016, intolerância religiosa. Qual que é o problema? Existe intolerância religiosa. Persistência da violência contra a mulher. Qual que é o problema? Ainda existe violência contra a mulher no Brasil. Mas em alguns casos, o problema ele é um pouco mais difícil de identificar. Por exemplo, publicidade infantil. Qual que é o problema da publicidade infantil? Pode ser que, sei lá, às vezes a publicidade influencia as crianças a comprar produtos que fazem mal a elas, ou às vezes a publicidade deixa as crianças alienadas, ou às vezes a publicidade... Entende?
Entendeu? Você tem que procurar, você tem que identificar qual que é o problema deste texto. E aí, a partir desse momento, a gente vai construir o esqueminha da nossa redação. Então, o que você vai fazer? Você vai ler a proposta de redação e você vai pensar qual que é o problema desse tema, qual que é a questão, o que eu vou ter que resolver, o que eu vou ter que mostrar para o leitor que é um problema. E aí, a gente vai pensar nos nossos argumentos. Então, por exemplo, no caso da persistência da violência contra a mulher, qual que é o problema? Ainda existe violência contra a mulher no Brasil. Apesar de Lei Maria da Penha, apesar de existir um tanto de delegacia, ainda existem muitas mulheres que morrem todos os anos, que são agredidas. Isso ainda existe no Brasil. Esse é o problema. Agora a gente tem que pensar argumentos, formas de resolver esse problema e coisas que esse problema me lembra. Por quê? Porque uma das competências que a gente tem que cumprir é colocar temas de outras áreas do conhecimento, né? Colocar coisas de outras áreas do conhecimento. Então você pensa, ok, violência contra a mulher, isso me lembra um filme que eu já assisti, um livro que eu li, um conceito da biologia, da química, da física. Anota algumas coisas que você se lembra para depois a gente usar isso. Então a gente vai ler a proposta de redação, vamos descobrir qual que é o problema, vamos anotar o que esse problema lembra, né, de filmes, séries, alusões históricas, frases de filósofo, qualquer coisa, e agora a gente vai pensar em 3 coisas as mais importantes. Primeiramente, por que essa situação é um problema? Quem já viu meus vídeos já sabe onde que eu vou chegar. Mas quem ainda não viu, vamos lá. Por que essa situação é um problema? Por que a violência contra a mulher ainda existe no Brasil? Por que isso é um problema? Então vamos pensar algumas coisas. Por exemplo, por que é um problema? Porque muitas mulheres morrem todos os anos no Brasil, porque as mulheres não têm boas perspectivas de vida, porque isso gera medo em outras mulheres, né? A gente vê muitas mulheres sendo agredidas, sendo assaltadas, sendo assassinadas, e a gente morre de medo disso acontecer com a gente também. Várias situações, anote aí, vários argumentos que fazem com que essa situação seja um problema. Por quê? Porque a gente vai convencer, a gente vai mostrar isso tudo pro nosso leitor e vai falar, tá vendo, leitor, como que a violência contra a mulher ainda existe no Brasil é horrível? E agora a gente vai pensar em o que impede esse problema de ser resolvido. E agora é o pulo do gato. Por quê? Uma coisa que a gente tem que fazer no final da redação é o quê? Resolver o problema. E se a gente pensar agora o que impede esse problema de ser resolvido, depois a gente pode resolver o problema. Vou exemplificar para você entender melhor. O que faz com que ainda exista violência contra a mulher no Brasil? O que impede esse problema da violência contra a mulher de ser resolvido? Primeiramente, a gente pode pensar, muitas mulheres têm medo de ir na delegacia denunciar, acham que vai dar ruim para elas. Muitas mulheres nem sequer sabem que existe uma forma de denunciar, não sabem que existe uma lei que permite que elas denunciem, que permite que elas se defendam. Muitas mulheres que denunciam casos de violência acabam que esses casos nem vão a julgamento, acabam que os casos ficam empacados, que não dá certo. Então, assim, alguns motivos que fazem com que esse problema ainda não tenha sido resolvido no Brasil. E aí, agora, o que acontece? Como a gente vai ter que fazer uma proposta de intervenção, a gente vai resolver esses problemas que a gente falou no texto. Isso vai gerar o quê? Uma coesão textual, porque o nosso texto vai fluir. Primeiro você vai falar pro leitor que é um problema, vai explicar pra ele por que isso é um problema, vai falar, ó, mas esse problema ele ainda existe no Brasil porque as mulheres não denunciam, porque sei lá o quê, e aí você resolve esse problema. Então o texto ele flui perfeitamente e isso vai te dar uma nota muito boa na coesão textual, que é a competência 4. Então, pense em alguns motivos que impedem o problema de ser resolvido e escolha 2 ou 3 para você colocar na redação. E escolha justamente 2 ou 3 que você saiba como resolver. Então, por exemplo, o problema de que muitas mulheres têm medo de denunciar porque acham que vai dar ruim para elas. Então, por exemplo, criar uma delegacia da mulher com 100% de anonimato. Criar um telefone no Brasil, um disque denúncia, onde a pessoa possa denunciar tudo anonimamente, sem ninguém saber. Por exemplo, o problema de que muitos casos de violência contra a mulher acabam não sendo julgados. A gente coloca, por exemplo, mais defensores públicos para defender esses casos. Faz, sei lá, a OAB disponibilizar mais pessoas para resolver isso. Dando vários exemplos, assim, pensando por alto agora mesmo. Então você escolha alguns motivos que você saiba resolver, porque a gente vai colocar isso na redação. Então, resumindo, na sua lista de tópicos, no rascunho da sua redação, você tem que pôr o quê? Primeiramente, qual que é o problema da redação? Em segundo lugar, coisas que esse problema te lembram. Séries, filmes, música, etc e tal. Por que essa situação é um problema? O que impede esse problema de ser resolvido? E formas de resolver o problema. A sua proposta de intervenção. E agora que você tem esse esqueminha todo pronto, vai ser simplesmente um trabalho braçal você escrever a redação. Você só vai ter que colocar isso tudo em outro papel e escrever de forma diferente. Então, assim, eu escrevo dessa forma. Primeiro eu faço esse esqueleto desse jeito que eu falei, para depois eu escrever a redação.
redação. Então, agora, para finalizar, o que a redação tem que ter? Parágrafo por parágrafo. Pra fechar com chave de ouro. O primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, ele tem que ter uma problematização. Como assim? Por exemplo, você falar, desde a Grécia Antiga, muitas mulheres são violentadas. E aqui no Brasil da atualidade, isso também acontece. Mostrando que a violência contra a mulher ainda existe e é um problema no Brasil. Sabe? É você, na introdução, você mostrar para o leitor que tem um problema. Você trazer o problema à tona. Você falar, ó, querida pessoa que tá lendo esse texto, ainda existe violência contra a mulher no Brasil e isso é ruim. Então, assim, o primeiro parágrafo, que é a introdução, tem que ter isso. Problematização. E uma dica que eu dou que é muito preciosa é você já começar o primeiro parágrafo citando outra área do conhecimento. Citando uma alusão histórica, uma frase de filósofo, uma pesquisa, um dado. Inclusive, um adendo, uma coisa que eu esqueci de falar antes, mas que também é muito importante, é sobre usar os dados das redações. Por quê? A proposta de redação do Enem, ela traz vários dados. Geralmente eles têm gráficos, dados estatísticos, pesquisas, várias coisas. E você pode sim usar esses dados na sua redação. Se na redação, na proposta de redação tá falando 20% das mulheres já sofreu algum tipo de violência, não tem problema nenhum você colocar isso na sua redação, colocar, segundo o IBGE, 20% das mulheres já sofreu uma violência. Ótimo, excelente, vai agregar muito o seu texto. O que você não pode fazer é, primeiramente, copiar trechos dos textos motivadores, não pode copiar o trecho inteiro do texto na sua redação. E, em segundo lugar, não coloque mais de 1 ou 2 dados que estejam na proposta de redação. Por quê? Porque se você colocar muita coisa que está na proposta de redação, o corretor vai pensar, legal, mas o que essa pessoa tem de outras áreas do conhecimento? Que conhecimento que ela tem além do que a proposta falou para ela? Então, não tem problema nenhum pegar 1, 2 coisas da proposta, mas não pode copiar tudo e também não pode colocar coisa demais que esteja na proposta de redação. Então, no primeiro parágrafo tem que ter a problematização e a sua introdução. No segundo parágrafo, o que eu faço? Eu gosto de escrever uma redação de 4 parágrafos. O primeiro parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de intervenção e de conclusão. Por que eu faço isso? Eu deixo 2 parágrafos para desenvolver a argumentação, porque no primeiro parágrafo eu explico por que a situação é um problema e no terceiro parágrafo da redação, né, no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu coloco o que impede a situação de ser resolvida. Porque aí no quarto e último parágrafo da redação, eu já vou resolver esses problemas. Então, no segundo parágrafo, coloque por que essa situação é um problema. A violência contra a mulher, ela é um problema no Brasil porque muitas mulheres morrem todos os anos e é muito perigoso para as mulheres andarem sozinhas na rua e muita gente não sabe que isso acontece. Você vai desenvolvendo para você mostrar para a pessoa que está lendo seu texto que isso que você está falando é um problema sim, que a violência contra a mulher ela ainda existe no Brasil e que isso é ruim, que a intolerância religiosa ela existe sim no Brasil, que é ruim. Então assim, no segundo parágrafo coloque por que a situação é um problema. E convença o leitor disso, né, usando frases de filósofos, citações, falas de especialistas no assunto, alusões históricas da geografia, o que você quiser, os argumentos que você quiser. E no terceiro parágrafo, o que impede esse problema de ser resolvido? Por que até hoje o problema da intolerância no Brasil ainda não foi resolvido? Por que até hoje a publicidade ainda é um problema no Brasil? Então no terceiro parágrafo você vai colocar esses motivos que você escolheu e que você sabe resolver. Então, por exemplo, no meu caso, que eu falei agora no vídeo, eu vou colocar, apesar de ser muito ruim a violência contra a mulher, ela ainda não foi resolvida no Brasil, porque muita gente tem medo de denunciar, muitos casos que são denunciados não vão para a justiça, etc e tal. E aí, no último parágrafo da proposta de intervenção, a gente coloca, agora, já que isso é um problema, vamos resolvê-lo. O Ministério Público pode fazer sei lá o que, a polícia pode fazer sei lá o que, a família, sei lá. Então, assim, o terceiro parágrafo tem que ter o que impede essa situação de ser resolvida e o quarto e último parágrafo vai ter a proposta de intervenção, para fechar o texto com chave de ouro. E agora, só 2 dicas para a proposta de intervenção. Aliás, 3 dicas. A primeira dica é que eu sei que é muito difícil fazer uma proposta de intervenção, né? Mas uma coisa que facilita muito é vocês pesquisarem, eu só não vou falar nesse vídeo para esse vídeo não ficar gigante, mas vocês pesquisarem órgãos relacionados a diversos casos. Porque, por exemplo, o que eu faço com temas de redação do Enem? Por exemplo, é muito
muito difícil você prever que vai cair violência contra a criança. Ou então, por exemplo, o transporte público no Brasil. Mas é fácil você prever que cai, às vezes, algo relacionado à saúde, à educação, ao meio ambiente, à violência. Então, nesse caso, para ajudar você a escrever a sua proposta de intervenção, você pode pesquisar órgãos que fazem as coisas. Por exemplo, quem que cuida dos impostos no Brasil? Quem que cuida das denúncias de violência no Brasil? Quem que cuida da saúde? Quem que cuida da educação? Porque caso caia, por exemplo, algum tema relacionado à educação, você sabe, olha, o Ministério da Educação faz isso, isso e isso. A Secretaria Pública faz isso, isso e isso. Para você saber quem que você pode colocar de agente na sua proposta. A segunda informação que eu tenho para passar sobre a proposta de intervenção é sobre medidas de conscientização. O que são medidas de conscientização? São as pessoas que colocam como proposta de redação conscientizar a população. Então, por exemplo, conscientizar os homens de que violentar mulheres é errado, conscientizar as pessoas de que temos que respeitar as religiões dos outros, esse tipo de coisa. Qual que é o problema na conscientização? Conscientizar as pessoas resolve todos os problemas do mundo. Todos os problemas do mundo seriam resolvidos com isso. Mas na prática nós sabemos que ela não funciona muito bem. Então, a proposta de conscientização, você pode sim colocá-la na sua redação, mas caso você coloque ela muito detalhada, vamos conscientizar como? Vamos fazer uma palestra nas escolas públicas, com psicólogos, falando sobre a violência contra a mulher. Ou então, caso você coloque ela na sua redação, coloque como terceira proposta, que é uma coisa que eu geralmente faço. Por exemplo, não me lembro se foi ano passado ou se em 2016, eu coloquei 3 propostas de redação. 2 que envolviam outros agentes, né? O Ministério Público, o Ministério da Educação, sei lá o quê. E a última que foi uma medida de conscientização, que foi assim, a cerejinha do bolo. Porque eu, pessoalmente, não confio muito em colocar uma proposta de conscientização e achar que o corretor vai me dar total por ela. Porque alguns corretores acham que se ela estiver bem desenvolvida, vai estar legal e te dão uma nota boa. Os corretores já odeiam propostas de conscientização. Então, assim, caso você queira colocar, coloque, mas coloque como terceira opção, só pra garantir mesmo, assim. E pra fechar com chave de ouro o seu texto, caso sobre alguma linha, né, pode ser que não sobre, aí nesse caso também não tem problema nenhum, mas caso sobre alguma linha, uma boa dica pra você finalizar o texto é falar como que o Brasil, como que a sociedade seria um lugar melhor com a sua proposta de intervenção. Então falar, dessa forma, com essas medidas, o Brasil vai ser mais seguro para as mulheres, o Brasil vai ser um país mais tolerante com as religiões, o Brasil vai ser um país melhor, a sociedade vai ser mais unida, as pessoas vão se respeitar mais. Então, assim, é uma dica boba, mas é uma boa forma de você finalizar o seu texto. É contar como que a sociedade seria muito mais legal se a gente aplicasse a medida de intervenção às propostas que você está sugerindo. E, por fim, para acabar também o vídeo, uma dúvida que as pessoas também sempre têm é sobre o título da redação, que eu esqueci de falar no início do vídeo, mas é importante ressaltar aqui. O título na redação do Enem é opcional. Você pode colocar um título ou você pode deixar a redação sem título. Caso você tenha alguma ideia de título que seja interessante, que seja um título criativo, coloque sim. Mas, caso você não tenha nenhuma ideia legal de título, igual eu nunca coloco título na redação, que eu não tenho criatividade pra isso. Então, eu uso a linha que eu usaria pra colocar o título da redação, pra finalizar a minha intervenção, pra colocar uma coisa a mais, um argumento a mais. Então, assim, se você tiver um título legal, coloque, mas se não tiver, não tem problema escrever uma redação sem título. Terminei. Então, pessoal, foi isso. Eu sei que esse vídeo provavelmente ficou muito longo, mas é um vídeo muito importante que eu sempre lanço antes do Enem e eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um me piacha porque dá muito trabalho pra fazer. E também ressaltando que pra fazer esse vídeo eu usei como material a apostila que eu escrevi de redação, que você pode adquirir no site que eu mesma fiz, vou ressaltar de novo, que é deboraladim.com.br. Eu mesma escrevi as 2 apostilas e assim, eu tô usando elas pra fazer a maior parte dos vídeos de redação que eu tô postando no canal ultimamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu realmente fiz esse material com muito amor e carinho. Caso você queira ver tudo isso que eu falei nesse vídeo anotado e mais conteúdos, você pode comprar as apostilas, né, que tem tudo isso e muito mais. E assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado pra você aí que tá na reta final pro Enem. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Não se preocupem, fiquem de boinhas, tranquilinhos, que a força esteja com vocês, não é verdade? Se inscrevam no canal caso você ainda não seja inscrito, porque esse mês eu tô postando 3 vídeos por semana, toda segunda, quarta e sexta. Então, assim, fiquem de olho no canal pra não perder nenhuma novidade. Recomendem esse vídeo pros seus amigos, mandem pros professores, pros colegas de sala, pra todo mundo ver, pra todo mundo assistir. E, mais importante de tudo, deixem nos comentários o que vocês acharam, dúvidas, sugestões, tudo pra eu ver. Muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Um beijo até o próximo vídeo.